Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, querido irmão, irmã. Hoje, nesta sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, ouvimos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, que diz: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, ouvimos hoje esse bonito relato do chamado de Mateus, o momento em que Mateus, que é considerado um pecador, cobrador de impostos, é chamado a seguir a Jesus. Jesus o encontra e lhe diz: Segue-me. Tão forte essa palavra, provavelmente tocou tão fundo, né, no coração de Mateus, talvez fosse justamente tudo aquilo que ele esperava, um chamado para sair justamente daquela condição em que ele se encontrava, talvez num certo emaranhado em meio aos impostos. Jesus o chama: segue-me. Essa palavra faz com que justamente Mateus se levante prontamente e siga a Jesus, deixando tudo para trás. Certamente possuía um trabalho, bens, talvez uma certa status. No entanto, deixa tudo para trás e segue a Jesus. Vemos aqui essa bonita resposta. Logo após isto, enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, outros tantos cobradores de impostos e pecadores juntam-se à mesa com Jesus e os discípulos, o que causa um burburinho grande, porque eles ficam oriçados, não é? Os fariseus não compreendem, mas por que o mestre de vocês ele come com os pecadores? Por que ele está junto com esses cobradores de impostos, esses que nos traem, que não são dignos? Por que ele está no meio deles? E Jesus ouve e responde justamente que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, ou seja, aqueles que precisam ser curados, os pecadores que necessitam daquela cura mais íntima, necessitam sair daquela sua condição que os aprisiona, que os deixa quase como que mortos. Como no Evangelho de ontem, quando aqueles amigos apresentam o paralítico e quando Jesus o vê, ele diz: Filho, coragem, os teus pecados estão perdoados. Jesus vai justamente na raiz do problema, na raiz daquilo que será a salvação. O perdão dos pecados
Foi para isso que ele veio, para salvar o seu povo dos seus pecados. E no finalzinho ele conclui: aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Todos nós somos pecadores. É muito simples, é somente fazermos um exame de consciência para percebermos que também nós somos pecadores. Muitas vezes também injustos, e necessitamos dessa misericórdia, desse amor, dessa salvação que Jesus tem para cada um de nós. Mas é preciso ter um coração aberto, disponível, um coração que permita com que a graça de Deus possa agir. Embora Mateus estivesse naquela condição, seu coração talvez estivesse preparado, como que em espera por aquela mensagem, aquela palavra: segue-me. Jesus hoje chama a cada um de nós a sairmos dos nossos pecados, fazermos esse exame de consciência, e nos chama a segui-lo fielmente. Possamos também nós compreender também essa mensagem bonita: quero misericórdia e não sacrifício. Muitas vezes nós, na nossa injustiça, queremos que para o arrependimento as pessoas tenham que fazer muitos sacrifícios, fazer muitas oferendas, vão passar tempo pagando o mal que fizeram, e Jesus diz: quero misericórdia. Jesus abraça e chama a conversão, chama a segui-lo fielmente. Um bom dia a todos, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.